Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa segunda-feira nós temos a presença do cardiologista e cirurgião cardiovascular, o Dr. Arnaldo Duarte Lourenço, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e também o Dr. Clemente, vai nos ajudar a fazer o programa de hoje. Amanhã, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, ela promove o Dia do Portador de Marca-Passo. Vai haver uma campanha de utilidade pública para alertar a população e dar suporte às pessoas portadoras de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Essa ação é a primeira vez, acontecerá em mais de 30 cidades brasileiras. Muito legal essa iniciativa, e o evento começa na Avenida Ana Costa, na Associação Paulista de Medicina, Ana Costa 388, onde vão ser esclarecidas dúvidas sobre o uso dos aparelhos. Doutor Arnaldo, boa tarde, obrigado. A gente só sabe de marca-passo por causa do banco, né? Que na hora de passar ali no detector, na roleta, lá no detector de metais, tem que tomar cuidado, não é isso? Boa tarde, obrigado pela participação. Augusto, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós aqui ficamos gratos em poder estar aqui presente para poder divulgar uma matéria altamente interessante que é sobre os marcapassos cardíacos. Ainda hoje, no século XXI, existe uma polêmica muito grande sobre o funcionamento, sobre a indicação, sobre o acompanhamento e sobre as potenciais interferências nesses equipamentos. Na verdade, os portadores de marcapasso, a grande maioria deles só está vivo porque eles têm uma prótese dessa implantada, seja um marca-passo convencional, seja um ressincronizador, seja um desfibrilador e, logicamente, com um acompanhamento clínico adequado, com medicamentos, a gente consegue devolver uma qualidade de vida para essas pessoas de uma forma muito boa. O dia de hoje, então, é em homenagem ao pai da estimulação cardíaca brasileira, que é o Dr. Décio Corman. O Dr. Décio Corman foi o responsável, fim da década de 50, começo da década de 60, pela instituição destas tecnologias aqui no Brasil, que na verdade foram criadas, como se concebe hoje, pelo Dr. Seymour Furman, nos Estados Unidos. Ele é que inventou a chamada técnica endocárdica, quer dizer, quando se implanta o eletrodo dentro do músculo cardíaco e não por cima do coração. E com isso foram sendo feitos estudos, e hoje nós estamos com uma tecnologia fantástica que salva vidas assim de uma forma muito importante. Em que casos a pessoa há a sugestão de instalação de marca-passo, doutor Arnaldo? Então, Augusto, antigamente, no início, né, quando era este tipo de marca-passo... Isso era instalado dentro do cara? Por exemplo, Você está brincando? Era instalado dentro do cara, na barriga. A gente abria o peito e isto aqui era instalado, os fios em cima do coração, e era instalado na barriga. Meu Deus, isto foi feito, é histórico. Esse é de 60. Foi feito no Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, pelo Dr. Décio Corman e pelo Dr. Adib Jatene, que está vivo até hoje. O Dr. Décio Corman já morreu. Vou fazer só uma interrupção no que o senhor está falando. Eu estava lendo outro dia, Clemente, das pesquisas cardiológicas, né, que são feitas no Brasil. Eu vi o presidente, ou coordenador, enfim,
do Instituto Dante Pazzanese, se eu não estiver enganado, é esse, né? Dante Pazzanese, e ele estava dizendo que o Adib Jatene inventava lá equipamentos já para... Interessante, hein? Muito legal, muito interessante. E, na verdade, nós temos um outro, esse aqui foi feito na Holanda. Na Holanda. Né? Pela Medtronic, que é uma das firmas mais antigas. Esse também é dessa época, 60, é dessa 70. época, é dessa época. Instalava na barriga. Você abria o peito, até você abria o peito, botava o fio em cima do coração e ele era instalado na barriga, com anestesia geral. Hoje, com um fiozinho deste aqui, altamente maleável, a gente consegue, através das veias, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, em crianças pelas veias femorais, nós conseguimos colocá-lo dentro do coração. São eletrodos endocárdicos e o aparelho, hoje poderem ter uma ideia, tá? Aqui pesava 200 gramas e aqui pesa 20 gramas, 18 gramas. Né? Então, também instala na barriga? Não, esse não. Esse a gente instala no subcutâneo, aqui ou do lado esquerdo ou do lado direito. Vai ter um pequeno vídeo que vai orientar. Mas eu perguntei para o senhor, quais são os casos normalmente que se indica a instalação de... Eu ia dizer, este equipamento aqui era usado na doença de Chagas, nos bloqueios cardíacos da doença de Chagas. Ainda temos aqui no Brasil ao redor de 4 milhões de pessoas chagásicas, especialmente na região centro-oeste. Mas hoje as indicações ganharam um leque muito grande e os bloqueios de origem aterosclerótica são ainda os mais frequentes. Mas outros tipos de arritmias, tanto bradicardias, que é quando a frequência cardíaca é abaixo de 60, quanto taquicardias, quando a frequência cardíaca é acima de 100 batimentos por minuto, existem taquicardias ventriculares, existem taquicardias supraventriculares. Então, a minha é ventricular. A sua ventricular é a mais tranquila, não é? Qual é aquela mais tranquila? Se fosse ventricular, você já estava com desfibrilador. É a supraventricular. Provavelmente uma fibrilação atrial. Isso, atrial. Aquela que diz que não precisa ficar nem preocupado. Eu não fico. É só deitar que normalmente ela passa. Às vezes precisa tomar um remedinho. É verdade, é verdade. Então, na verdade, ela pode, o marca-passo pode ser usado tanto para quem tem abatimentos acima de 100 como abaixo de 100. Isso, aí a gente indica... Abaixo de 60, aliás. 60. Ótimo. A gente indica, mediante... Ele vai estimular. Os exames solicitados, etc. Lógico. Um tipo ou outro tipo. Quer dizer, nós temos diversos tipos de próteses de marca-passos cardíacos. Ou quando o senhor diz diversos tipos, o que vai estimular, né? Quer dizer, o que está dentro da... Aí deve ter o quê? Um chipzinho, doutor? Sim, tem um chip. Aliás, na verdade, se eu puder dar um close... Marcelo, você consegue? Olha aí. Aqui nós temos sistema eletrônico. Aqui nós temos a bateria... A bateria, que é de lítio, hoje é de alta durabilidade. Aqui nós temos um circuito eletrônico com um chipzinho e os componentes eletrônicos. Nos desfibriladores nós temos os capacitores que se carregam, autocarregam para dar o choque dentro do coração. E ainda por cima a gente sai a bateria, sai o circuito eletrônico. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, aqui. Olha ouro. Só, ele está vendo. Tá? Legal. E o encapsulamento com o cabeçote. Esse cabeçote é de plástico, é é um plástico que não... E aqui é de titânio, um encapsulamento de titânio hermeticamente fechado. Para não ter nenhuma interferência. Onde não tem a entrada de líquidos orgânicos, por exemplo, para danificar o circuito. Clemente, eu acho que daqui a pouco, eu estava vendo uma matéria outro dia, que os caras estão colocando chip nas pessoas. Nós falamos sobre isso aí, acho que é aqui, né? Daqui a pouco o marca-passo vai ser um chip também, viu? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Arnaldo. É um prazer estar aqui contigo, né? Já que realmente é uma autoridade importante aqui em Santos, na instalação do marca-passo, e eu acho que é realmente de grande importância. Mas deixa eu só um parênteses, meu coração bate 58, viu? 58, 56, é mesmo? Por causa do esporte. Tem as bradicardias fisiológicas. Bradicardias fisiológicas, que é do esporte. Isso, eu também. Você também, né? O Arnaldo também é um grande esportista. Eu, como obeso, o meu bate 84, 86. Mas o atleta, ele acaba tendo... Acaba reduzindo realmente
O batimento. Batimento. Cardíaco. Tem cara que bate a 52, 53, né? Mas aí realmente não tem uma causa definida. A atividade física. Como o Arnaldo chamou a atenção. Quer dizer, ele vai fazer exames, se é um atleta, realmente é desconsiderado isso. Sim. Então aí passa a ser considerado uma frequência mínima de 60 ou máxima acima de 100, né? Que são as taquicardias que chamam a atenção. Agora, quanto ao chip, realmente esse negócio é fantástico, né? Porque a gente pensa que isso aqui hoje é pequenininho, provavelmente ainda deve diminuir um pouquinho. Lógico. Muito provavelmente. Quem sabe no futuro uma coisinha, uma bolinha, tipo aquela bateriazinha implantada ali, até no braço, quem sabe, sei lá. Eu acho que a coisa realmente evoluiu de uma forma muito importante. E eu que faço radiologia, por exemplo, a gente vê, a grande maioria fica aqui, do lado direito, você vê, né? Abaixo da pele, você fala, nossa, que coisa pequenininha. E é bonito o circuito, porque você vê o circuito por dentro. Através da imagem? Através da imagem do raio-x, é um negócio realmente fantástico. E se a gente pensar, a evolução, eu falar assim, pô, 50 anos, é bastante tempo. Mas se nós considerarmos em relação ao passado, é um tempo bem escasso, né? E de 70 para cá, por exemplo, vamos dizer, 18 gramas, 20 gramas que pesa hoje é uma coisa fantástica, né? O crescimento, né? A tecnologia avança, é imponderável, né? E realmente, quantas pessoas morriam, mesmo na nossa época de infância, tem mais ou menos a mesma idade, nessa década de 60 e pouquinho, ainda morria muita gente, por falta de acesso a isso, e às vezes até por falta de um diagnóstico correto. Né? Hoje, para o Arnaldo é uma coisa simples, é como jogar futebol batendo uma bola, quer dizer, apesar das grandes dificuldades. Mas porque a prática sempre é importante, porque dá confiança, né, Arnaldo? Sem dúvida. Eu faço isso há 36 anos. Meu Deus do céu. Então a gente pegou o início... Desculpa, você tem um número assim de quantos marca-passos você já instalou? Entre São Paulo e aqui, acho que uns 5 mil, mais ou menos. 5 mil. É um número bastante significativo. Porque não é como uma cirurgia cardíaca que tem mais e que hoje está caindo por causa da cardiologia intervencionista. Mas o Clemente falou um negócio muito interessante. Já tem trabalhos aí publicados em testes em que o marca-passo ele se reduz ao tamanho do cabeçote ou menos, diretamente implantado dentro do músculo cardíaco, através do cateterismo. Então já tem trabalhos... Pelo cateterismo, vai lá, assim como se implanta válvulas cardíacas hoje pelo cateterismo, se implantam estentes nas artérias coronárias. Então a cardiologia intervencionista, como se diz atualmente, ela veio para ficar, eliminando inclusive um grande número de cirurgias cardíacas convencionais, de ponte-safena, correção de cardiopatias congênitas. Então, tudo isso, grande parte dessas patologias são corrigidas mediante a cardiologia intervencionista. Eu sempre conto aqui, o meu cunhado ele teve um infarto e colocou stent, ele era novo. E ele me conta, ele fez aqui na Santa Casa, né? Ele trocou uma emergência e ele me disse que viu o japonês lá, o Iga, colocando o stent. O stent, ele olhando lá, e meu cunhado é corajoso nessas coisas, diz que o cara tá tudo bem, não, olha lá, que barulho, eu já ia desmaiar, né? Interessante, né? Quer dizer, a intervenção, ela acaba hoje, tá tão avançado, né? Os equipamentos, né, ajudaram muito. Você vê que antigamente o cara tinha um problema desse aí, já ia automaticamente para cirurgia. Você para cirurgia, né? E com o stent, por exemplo, como o Arnaldo chamou a atenção, você já elimina um monte de casos que iria para a cirurgia. Né? E agora tem um stent absorvível, né? Isso. Qual é esse? Esse novo stent, o Arnaldo pode falar até melhor que eu, que é absorvido ao longo... Porque os stents, os iniciais, na verdade se confunde. A cardiologia intervencionista se confunde com a radiologia intervencionista. Na verdade é a mesma coisa. Isso. É que tem casos que o cardiologista faz, hoje predominantemente faz, mas no comecinho muitos radiologistas faziam isso. Não a colocação do stent, mas o diagnóstico e tal, fazia, retirada de corpo livre intravascular. E o stent novo, na verdade,
O antigo você ficava com ele, né? Que é a molinha, viu? Para quem não está acostumado, eu já sou craque nisso aí, mas é a molinha que coloca na veia por uma interrupção, não é isso? Na artéria, né? Na artéria. Mas o Arnaldo pode falar melhor que eu, ele tá... Absorvível, esse stent, é novidade isso? Já não é tão novo, já tem aí uns 2 anos no mercado. Na verdade, o stent, para que os telespectadores possam entender, ele é como que uma molinha de caneta. Olha só. Só que é de titânio, os primeiros eram só de metal. Depois se descobriu que a eludição, quer dizer, o banhar desses stents com substâncias antiproliferativas, diminuíam a oclusão deles, porque o organismo vai achando aquilo um corpo estranho e vão se formando células por dentro dele e entope. Então, hoje tem fármacos, tem medicamentos nos quais esses stents são banhados para evitar essa proliferação e, consequentemente, o fechamento, certo? E, por último, a última categoria deles é a categoria dos absorvíveis, que o próprio organismo, com o passar do tempo, vai digerindo, vamos dizer assim, o arcabouço desse stent e a artéria se mantém aberta. Agora, eu tenho que ressaltar o seguinte, a doença coronariana, ela é sempre evolutiva, então os cuidados, além do implante de um stent ou além de uma cirurgia, que ainda é usada, evidentemente, tem que ser feito. A pessoa não pode fumar, não pode beber, tem que fazer atividade física, fundamental, né? O peso, controlar peso, diabetes é uma desgraça, dislipidemia, colesterol, triglicéridos. A minha sogra, ela teve um problema lá, descobriram que ela tinha um problema cardíaco, tinha que trocar uma válvula. A válvula cardíaca. Válvula cardíaca. Aí fizeram aí na hora que ela foi fazer, descobriram que o problema dela também era as carótidas. Ela tem o stent na carótida. Eu estou vendo a cabeça, na carótida. Ela tem o stent na carótida. Olha que interessante. Então, diz que é uma cirurgia muito delicada. Muito delicada, porque a pessoa pode sair de lá com um acidente vascular cerebral, por exemplo. Os stents, na verdade, eles não são utilizados só nas coronárias. Tem os enxertos, os stents maiores, que são utilizados em aneurisma de aorta, são utilizados nas coronárias, nas carótidas, melhor dizendo, nas renais. Paciente com estenose renal que tem a hipertensão porque baixa o fluxo para o rim, eles botam o stent, abrem a artéria renal, consequentemente melhora a hipertensão porque melhora o fluxo renal. É aquele mecanismo da renina, angiotensina, que o Clemente sabe. Então tudo isso aí é um jogo muito grande, né? Eu achei legal essa notícia aí da pesquisa da diminuição. Já tem. Porque naturalmente que a pessoa coloca esse aparelho, tem algum desconforto inicial? Não, doutor Arnaldo, é difícil? Uma pequena dor inicial, mas depois a pessoa literalmente esquece que tem. E interessante o local, né? Porque aqui é meio que tem um buraco aqui. Né? Tem um buraco, chama-se sulco deltopeitoral. Olha aí. Uma outra dica é naquelas pacientes muito magrinhas, ainda operei uma senhora com pouca gordura subcutânea, a gente bota submuscular, implanta submuscular. Então levanta o músculo peitoral e não pode entrar no banco. Pode entrar no banco. Não, estou dizendo, não pode entrar pela porta giratória, então, né? os sistemas vão se adaptando. Então, tanto os sistemas de detecção quanto os sistemas de marca-passo estão se melhorando e já existe a adequação. O Clemente sabe que ele faz ressonância magnética. Este marca-passo, por exemplo, nem pensar em fazer ressonância magnética. Mas já existem dispositivos atualmente, nós já estamos implantando esses dispositivos aqui em Santos. Que a pessoa pode fazer uma ressonância. Que a pessoa pode ser submetida à ressonância magnética. Alguns não de corpo inteiro, outros com Tesla menor. Tá? E outros até de corpo inteiro, dependendo do tipo do marca-passo. E aí o especialista está sabendo disso e já programa de acordo com a necessidade. Tesla é a intensidade do campo magnético. Sobretudo, como o Arnaldo chamou a atenção, esse que ainda se usa, vai precisar de 18, 20 gramas, você tem metal aí, né? Você tem metal, você tem um circuito eletrônico. Então o risco de você estar... Não precisa nem entrar dentro da máquina. Às vezes... Você entrando quer dizer, não precisa deitar na maca. Você entrando dentro da sala, já tem campo magnético. Quer dizer, corre o risco de você dar uma parada cardíaca realmente. Exato. Né? Então, só o raio-x nesses casos? Raio-x, ultrassom,
Também ecocardiograma, ultrassom. A tomografia também se pode fazer. Pode fazer. Só a ressonância que não. Agora a ressonância não, porque tem um campo magnético, e quanto maior o campo magnético, maior o risco de você causar um dano e ter uma parada cardíaca. Né? Então, isso acontecia com os aneurismas cerebrais também. Hoje não, porque tem titânio, eles usam titânio, mas os anteriores, existia um risco, o campo magnético tirar do lugar. Olha só. Você coloca lá naquele vaso. Né? Aneurisma, para o nosso telespectador entender, é uma dilatação de uma artéria, né? E o risco é de romper. Então, eles colocavam esses clipes, e o clipe, pela ação do campo magnético, ele poderia se mobilizar e correria o risco, vamos dizer assim, de ter um sangramento. A mesma coisa o marca-passo. E doutor, quem usa marca-passo nessa relação com o detector de metais pode usar celular? Porque aqui, por exemplo, a gente tem que pedir para o pessoal desligar o celular porque são ondas, né? E no caso do marca-passo, como é que isso... Então, os marca-passos atuais, a pessoa pode usar sim um aparelho celular. Só que normalmente contralateral ao lado que está colocado o celular. Mas pode usar. Pode usar. O marca-passo está implantado à direita, a pessoa utiliza o celular à esquerda. O marca-passo está à esquerda, a pessoa utiliza o celular à direita, porque dá um espaço de maior de 15 centímetros e, portanto, essas ondas, essas potenciais interferências não se fazem. Então pode ser usado. Olha, isso é uma novidade boa. Nós vamos ver, Gisele, está no ponto, o doutor Arnaldo trouxe um vídeo que mostra a implantação, vamos lá, a implantação de um marca-passo. O senhor quer comentar, doutor? Então, aqui nós estamos vendo um coração batendo, né? E vai ser passado pelas veias, então essas azuis são as veias por onde são introduzidos os cabos eletrodos. Ok. Lá em cima, no canto esquerdo, já está o marca-passo. Olha ele ali. E o eletrodo está passando pela veia, estão vendo? Olha aí. Até que ele é colocado um no átrio e um no ventrículo. Ok. Então, este é o chamado marca-passo bicameral, tá? Ou marca-passo fisiológico, porque ele preserva o batimento atrioventricular. A relação do batimento atrioventricular que adequa, vamos dizer assim, o débito cardíaco, quer dizer... Que é aquela questão da válvula, não é isso? Isso, agora, as válvulas abrem e fecham. Melhor. Né? Vamos... Agora aí é um marca-passo multissítio. Então veja o que está sendo introduzido no ventrículo direito. Agora vai ser introduzido um outro eletrodo que vai pelo seio coronariano através de uma veia tributária para a face lateral do ventrículo esquerdo. E aí vem um outro eletrodo que está sendo colocado na auriculeta direita. Então, isso para quê? Aquelas pessoas que têm insuficiência cardíaca, que iam todas para transplante antigamente, já não vão mais. Entendi. A gente consegue pela ressincronização que a gente fala. E agora o cardioversor. Então aqui vão perceber que o coração vai bater muito rápido, olha lá, é a fibrilação ventricular. Ok. O marca-passo vai dar um choque e o coração vai bater normal. Que legal, hein? Então, essas são as principais tecnologias hoje que se usam para a estimulação cardíaca. Você sabe que há uns 10 anos atrás, um pouco mais, não, foi em 97, não, mais de 10 anos atrás, né? Eu tive uma arritmia, fiquei internado lá na Ana Costa, inclusive. E aí eu tinha aquela... fibrilação da válvula mitral, aquele negócio, aí teve arritmia. Aí eu fiquei lá internado, tomei medicação, passou. Agora em 2010, eu tive de novo. Só que eu já não tinha mais essa... descompensação da válvula mitral. Aí foi realmente uma arritmia. E uma coisa interessante que eu vou comentar com o senhor, que eu fui um monte de especialista, né, Clemente? Eu fiquei preocupado pra caramba. E uma das conclusões que alguns médicos chegaram é que eu tomei nesse dia, exatamente no momento que eu senti a arritmia, eu tomei um copo, eu não tomo gelado, né, mas nesse dia eu não sei porque tomei um copo de suco, mas muito gelado. E quando eu tomei, eu senti na garganta assim, eu senti um clique. Até hoje Você lembra? O estalo, e aí eu senti a arritmia.
E conversa com um, conversa com outro, e alguns especialistas me disseram o seguinte, que é um fato raro, mas que como o coração ele pode ter sido, essa arritmia pode ter sido originada de uma descarga elétrica do gelado. O gelado foi lá, deu aqui. É possível? É possível. Anatomicamente, o esôfago passa perto do átrio esquerdo. Eles passam encostadinho. Tanto é que existe uma técnica que chama-se cardioestimulação transesofágica, ainda feita hoje, em que a gente comanda o coração através de um eletrodo colocado no esôfago. Tá? Isso não é todo mundo que sabe. Mas o gelo, a água gelada, pode ter sido um gatilho. Um gatilho para um processo que já... Para você ter lá o cliquezinho para desencadear a arritmia. Bebida, por exemplo, eu conheço um amigo nosso que ele toma 2 latinhas de cerveja e não acontece nada. Tomou a terceira, ele tem taquicardia, tem a fibrilação atrial. Olha, isso que eu ia lhe perguntar. Tá? Quais são, no caso daquelas pessoas que têm algum tipo de problema cardíaco, quais são os perigos? Né? Quer dizer, o excesso da cerveja ou não, ou cada caso é um caso? Os excessos todos são ruins. Naturalmente. Né? Os excessos todos são ruins. Agora, é lógico que tem pessoas predispostas a um determinado fator ou outro. Então aí ela conhece, inclusive a pessoa sabe qual é o momento, qual é o limite e qual é aquela situação que vai lhe causar o problema. Então aí tem que se afastar dele. Verdade. Agora o cigarro, como o senhor falou, cigarro, a bebida em excesso, naturalmente, a falta de atividade física, isso é... Nós temos que fazer um intervalo, vamos fazer um intervalinho, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, estava comentando com o Clemente aqui, os brasileiros, né? Acho que no mundo todo mundo tem um pouquinho de técnico de futebol ou de algum tipo de esporte e médico, né? O que é um perigo danado, que são daí que saem os problemas. Mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. E também lembrando dos meus amigos do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta,
em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E antes de falar de Incatep, me lembrei agora do deputado Vicente Cassione, que é um leigo expert, né? Um dia eu conversando com ele, explicando o meu problema, ele fez um diagnóstico já. O Cassione não é médico, mas é um estudioso da área. Mandar um abraço para os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando o trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Doutor Arnaldo, esse evento de amanhã, ele é uma realização do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, chamado DECA, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Nós já falamos, vai acontecer amanhã na Avenida Ana Costa 388, na antiga Associação dos Médicos, e as pessoas que têm marca-passo vão poder ir lá, ou aliás, as que não têm marca-passo queiram saber melhor, ou o evento é destinado a só portadores de marca-passo? Como é que vai funcionar o evento? E quem são os organizadores, por favor? Eu vou começar dizendo que a organização é do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, o Dia do Portador de Marca-Passo, para o seu coração manter o ritmo, tá? Então, esse evento é organizado, o presidente do DECA me pediu para organizá-lo aqui em Santos, e eu chamei a todos os especialistas que militam, não sou só eu, o mais antigo de todos é o Dr. Fernando J. de Paula, que também conhece, tem o Dr. Edson Ribeiro da Cruz, tem o Dr. Fernando J. de Paula, tem o Dr. Francisco Alexandre Ferreira, tem o Dr. Jefferson dos Santos, tem o Dr. Luiz Cláudio, tem o Dr. Luiz Otávio Abrantes e tem o Dr. Luciano Carneiro. Todos esses especialistas deverão estar lá a partir das 10 horas da manhã. Também convidamos o secretário da Saúde, o Dr. Marcos Calvo, que se fará presente, e também o Dr. William da Costa, o presidente da Regional da Sociedade Paulista de Cardiologia, que também se fará presente. É um evento para todas as pessoas interessadas. Não precisa ser paciente portador de marca-passo, mas qualquer pessoa interessada, que tenha um parente, que tenha um pai, mãe, um filho, vizinho, pode ir lá comparecer para nós explicarmos e tirarmos a dúvida. Na verdade, é um evento de utilidade pública que vai ser feita, acho que já está em mais de 40 cidades do Brasil inteiro, porque o DECA tem representantes no Brasil inteiro, formados inicialmente pelo Dr. Décio Corman, que foi, como eu já disse, o pai da estimulação cardíaca nacional, e que são replicadores, que são multiplicadores na formação de outros profissionais, né, para militarem na área, que é uma área altamente interessante. Hoje o Dante Pazanese ainda é a referência no cardíaca no Brasil? Nós temos em São Paulo duas referências. O Dante Pazanese foi onde eu me formei, e também o INCOR. Né? O INCOR é um outro centro de excelência, e tem depois os hospitais particulares, o Hospital do Coração, conhecido como HCOR, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o 9 de Julho, enfim. Eu faço o check-up lá no HCOR. Faz muito bem. Agora é muito bom. Muito bom. Muito eu bom. trabalhei lá também. Você vai de manhã, chega lá às 7 horas da manhã, sai 4 horas da tarde, faz um check-up completo. Hoje, como o Arnaldo chamou a atenção, tem muitos lugares bons. Eu conheci, por exemplo, a Beneficência Portuguesa também, um belo hospital, assim, uma equipe fantástica. Né? Então, São Paulo realmente tem grandes hospitais que cuida desse aspecto, né? Sem dúvida. Mas Santos, eu acho que hoje está bem evoluída. A cardiologia de Santos é uma cardiologia bastante evoluída. É verdade. Se você imaginar uma cidade interiorana, né? E está tão próximo de São Paulo, tem uma cardiologia bem evoluída. Nós temos que... eu acho que há uma discussão muito grande quanto ao investimento em novos hospitais, né, Clemente? Isso é um problema sério, não só em Santos, mas no Brasil. Né? Há muito pouco investimento por parte de empresários, né, que se aventuram nessa área. A saúde vai passar por algum momento alguma repaginação, viu, Clemente? Porque a gente percebe que aos poucos, né, os hospitais estão deixando de investir em razão do alto custo, né,
desse conflito, planos de saúde, operadoras, né? Tudo isso é um grande conflito. E o próprio consumidor. As pessoas também têm que entender que não adianta querer um plano para pagar 50, 60, 70 reais por mês e ter um atendimento, né? Nós já falamos aqui, nos Estados Unidos você prevê o que você vai gastar. Olha, esse ano eu vou gastar tantos mil, quero um seguro de tantos mil. Você faz o seguro, como você faz o seguro do seu carro, da sua casa, não é verdade? E não podemos achar que na saúde vai ser diferente, né? Ou você vai optar pelo sistema público, né? É uma opção que você faz, ou você vai para o sistema de convênio particular, enfim, e você tem que se adequar a valores, não? Eu acho que realmente tem que ter essa consciência, porque nos Estados Unidos, basicamente seguradoras, né? Não são planos de saúde, são seguradoras, e existe lá um contrato muito bem estabelecido até onde a pessoa pode chegar. De repente, e ela pode fazer isso. Eu quero, por exemplo, ter cobertura em várias coisas, mas não quero ter em oncologia. Eu quero todas, não quero ter em oftalmologia. Enfim, ela escolhe. Só que depois ela também não pode exigir. Então eu acho que também nós temos que ter uma educação no Brasil para que não aconteça isso que você falou agora há pouco. Você pagar 50 reais por mês e querer que se faça tudo. Porque não adianta. É impossível. Ninguém está contra, eu estou falando da realidade, não é isso, doutor? Não adianta. Eu sei de casos, a pessoa vai toda semana num médico diferente, paga 70, 80 reais por mês, não há operação financeira que... Não consegue. E as tecnologias são caras, né? Eu não sei quanto custa um marca-passo, mas, Arnaldo, você pode falar quanto custa um marca-passo? Então, o marca-passo convencional, bicameral, ele está saindo aí por volta de 18, 20 mil reais. Tá? Que é importante destacar que isso é uma baita de uma tecnologia, né? Isso. O negócio está dentro do teu coração, vai dar, né? Não é... O desfibrilador e o ressincronizador chegam alguns às faixas de 90 mil reais. Isso o preço praticado para o convênio. É uma outra distinção que a gente tem que fazer. Existe o preço SUS e existe o preço dos convênios. Um aspecto importante que o Clemente tocou é que eles aumentam sempre para os usuários anualmente, conforme determinações da Agência Nacional de Saúde. Entretanto, os procedimentos, as órteses e próteses, os exames, ficam todos eles congelados, né, Clemente? Inclusive o honorário médico. Inclusive o honorário médico. Mas aí tem um conflito também nessa questão de órteses e próteses, que é o plano, olha, o plano paga essa daqui, mas o cara quer a melhor. Eu penso que a pessoa quer o melhor para si, né? E aí tem essas diferenças, né, que acabam gerando conflitos, né? Quer dizer, na verdade, isso é um problema que em algum momento, viu, Clemente? Nós já estamos vivendo, mas estamos meio que levando com a barriga, né? Mas em algum momento, eu fui sábado, eu tomo Ritmonor todo dia. Ritmonor. E fui comprar na farmácia. Até vou falar, na Droga Raia. E a moça perguntou, o senhor está com um convênio? Eu falei, com o convênio do plano de saúde? Eu falei, não estou não, porque o senhor poderia ter um desconto no medicamento. Eu não sabia. Eu falei, vou trazer na próxima vez e tal. Aí ela me disse, porque alguns planos agora são obrigados a dar um medicamento, a dar um desconto e tal. Depois eu vim pensando, falei, caramba, né? Para o consumidor é excelente, né? Aí eu fiquei pensando, como empresário, né, que administre um processo como esse, os planos começam a ter muitos encargos, né? E aí o que acaba acontecendo? Por que eu estou dizendo tudo isso? Não porque eu seja a favor de planos caros, não é isso. É porque lá na frente tem um conflito jurídico, não é verdade? Acaba indo para a justiça e aquelas coisas. Eu vi recentemente um médico que a família, ele acabou morrendo, ele foi fazer uma cirurgia lá, ele fez com o mesmo profissional, no mesmo lugar que ele tinha feito anos atrás, e acabou falecendo. E tinha deixado tudo acordado lá, os honorários, tudo isso. E acabou falecendo. Só que antes de falecer, ele ficou, acho que 1 ano, 2 anos. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá tendo arritmia? É o microfone do Clemente? Tá, quer mexer aqui no... Alguém quer ir no meu Clemente? Não, quer me dar onde aqui? Tá aqui? O Clemente arruma um pouco. O Clemente é muito magro, as camisas dele agora melhorou. Pronto. Que eu achei...
Tá tendo uma... Eu já tava preocupado. Eu falei, o cara tá tendo arritmia no... Eu já vi um cara infartar num programa. Não no meu programa, mas eu já vi um cara infartar ao vivo. É verdade. Tá no YouTube. Pode digitar lá que vocês vão ver. E a família hoje tem uma dívida de mais de 5 milhões de reais, ou é com o Albert Einstein ou com o Sírio-Libanês. Isso quer dizer, são esses conflitos que vão ter lá na frente, né, Arnaldo? Então, nós precisamos melhorar essa relação, os médicos têm que ser melhor remunerados, né? Para também ter mais incentivo para atender os seus pacientes, né? Que hoje está... O que é que ocorre? A saúde pública está ruim. Tá na UTI. Apesar da Dilma não admitir, está ruim. Isso. Esse programa, desculpa, não é para falar disso, mas o programa Mais Médicos é um tremendo do engodo. E o que é que acontece? A saúde suplementar, que é gerida pela Agência Nacional de Saúde, como eu disse, eles castigam os usuários do plano de saúde, castigam os médicos. Não dá para atender, minha gente, por R$30. Eu fazer uma avaliação de um marca-passo, em que a vida do paciente está na minha mão com o programador. Se eu desligar, a maioria dos casos pode morrer na minha cara. Complicado. Para ganhar R$40, R$50, minha gente. Não dá. É uma responsabilidade. Uma cirurgia. Outro dia eu recebi uma quantia de R$168 pela troca de um gerador de marca-passo. Aí eu fui reclamar. Porque o SUS paga 450 e paga em dia. O SUS está pagando em dia? O SUS paga em dia. Os médicos pagam. Olha que bom. Mas não é porque é ano eleitoral, sempre paga. No tempo que eu operava na Beneficência Portuguesa, no São José eu cheguei a operar, vinha o Olerite todo mês com o nome do paciente, tudo certinho. Olha que legal. Depois acabaram esses lugares fechando para o SUS e deixamos de atender, tanto lá de São Vicente, pacientes que vinham do litoral, como aqui da Beneficência Portuguesa, diversos pacientes. Infelizmente e o plano quis pagar R$168? Quis pagar não, pagou. Aí eu fui lá reclamar e mostrei para eles que o SUS pagava, que eu não ia aceitar aquilo. E eles, eu não vou falar. Lógico, não vem o caso. Mas é um problema meio que generalizado, né? Esses conflitos, né? No Brasil inteiro. Não é, Clemente? Não, está generalizado. Tanto é que tem especialidade hoje que não quer mais operar. A grande maioria dos médicos hoje, em Santos, por exemplo, não querem mais operar. O ginecologista e obstetra, ninguém quer ser obstetra. Ninguém quer ser. Isso é... E o próprio ortopedista hoje, a grande maioria não tá operando. Neurologista, que era neurocirurgião, por exemplo, não está operando. Não opera mais, eles não operam mais, porque vai ganhar 200, 300, no máximo R$500. Pelo plano, você está falando. Pelo plano de saúde, para uma responsabilidade... Não vale a pena. Exatamente. Então não vale a pena. Não vale a pena. Né? Então esse conflito realmente está complicado. Eles daqui a pouquinho não vai ter mais médico. Como acontece com o pediatra hoje, não tem mais pediatra. Exatamente, você bem lembrou. Não tem. Não pagam, ou paga mal, e o cara não quer. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Uma especialidade difícil, né? E o cara tem que estar 24 horas, como qualquer das especialidades, mas aquelas que você não tem tanta demanda, você acaba tendo uma sobrecarga, né? Você pega uma prótese de quadril, por exemplo. O cara uma prótese de quadril. O cara vai ganhar R$200, R$300. Pô, Augusto, prótese de quadril, uma coisa séria, que envolve o andar de uma pessoa. Essa pessoa vai ficar indo no controle lá 1 ano no controle e ele vai ter que atendê-la, não tem nenhum adicional por aquilo, né? E uma tremenda de uma responsabilidade. Então, eu acho que realmente... E olha, você está falando de prótese de quadril, nós estamos vivendo um momento em Santos muito delicado. A fila de espera para essa cirurgia, hoje, pelo SUS, passa de 120 pessoas. Pessoas. Tempo mais de ano. Porque se opera de 4 a 5 por mês. Por mês, exatamente. Né? E não estão operando, acabou o dinheiro. A cota já está... Porque nós estamos vivendo um outro fenômeno não, que a gente já vem alertando há muito tempo. Se você for na traumatologia da Santa Casa hoje, eu falo isso todo dia, que tem 50 pessoas, 45 é acidente de moto, 5 está dividido entre um acidente doméstico, um idoso que caiu e tal, mas 45 é o de moto. 90% entra como emergência, 80% entra como emergência. Então, as cirurgias do SUS estão indo para atender os acidentes de moto e as emergências. E o que eu
eu tenho centenas de pessoas que reclamam para mim, a gente não sabe o que fazer. Diz lá, o doutor Godoy não dá conta, não consegue. Olha, o SUS não está pagando a mais, é aquela cota, a cota acabou, não tem mais como. Se quiser, tem que esperar. Então, tem casos de pessoas que estão parando de andar, de se locomover, porque não conseguem a cirurgia, porque o SUS... Aí diz que vão fazer um mutirão, aí fica todo mundo naquela expectativa, né? Então, eu falei aqui também sobre isso, nós conversamos, né, Clemente? Essa questão dos acidentes de moto, as autoridades precisam tomar uma atenção mais severa. Se o motociclista não cuida da vida dele, quem somos nós, né? Se o cara não está preocupado com a vida dele, quem somos nós para estarmos? Nós precisamos mudar isso, porque senão daqui a pouco só vamos atender acidente de moto. Augusto, mas acontece o seguinte, você pega em qualquer país desenvolvido, a moto é considerada um veículo, como é um carro. Ela não pode passar entre veículos. É verdade. Ela tem que ficar atrás do carro. Faixa. Ela pode mudar de faixa, claro. Ela pode passar pela esquerda, como passa os carros, mas quando tem oportunidade, não passar entre veículos. No corredor. No corredor. Hoje o cara faz isso, pega São Paulo, uma cidade de alto risco, com um trânsito maluco, e o cara quer passar ali em alta velocidade. Por isso que acontece esse número de acidentes. No exterior não acontece isso mesmo. Tem que ficar atrás do carro. Usar uma faixa. Uma faixa. Né? Ele é um veículo. Como também, até o estacionamento, até delimitado para um carro, está delimitado para uma moto. Ele para ali, paga de qualquer forma, como paga todo mundo. Aqui não, aqui se o cara coloca entre as brechas dos veículos e o motorista que se vire para tirar o carro, não é verdade? Exatamente. Ele que tem. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu tenho muitas pessoas, mandar um abraço para o Jorge, a esposa dele está passando por esse problema, não consegue operar. Não tem, diz que não dá conta, é tanta cirurgia. E você vai ver esse processo dos acidentes de moto, né, que estão tomando um vulto, porque o motociclista perdeu qualquer tipo de referência. É só você ficar numa esquina, até as movimentadas. Eu estava agora almoçando lá na Lobo Viana com o Canal 4, quando eu fui sair, eu fiquei olhando, os motociclistas, ele dá uma olhadinha, vê que não tem ninguém, é sinal fechado, é faixa de segurança, não quer saber. Contramão. Atravessa a Ana Costa ali, o cara pega a moto na mão. Isso é um absurdo. Passa por em cima do passeio. Isso mesmo. Em cima do passeio. E não somente o motociclista, o ciclista. É verdade. Se você não desviar dele, ele vem pela contramão, você o atropela, você arrebenta o seu carro. É verdade. E isso então é uma questão cultural, uma questão, minha gente, de educação. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que, tudo bem, eu concordo com você, cultural e educação, a gente vai adaptando, né? Mas, por exemplo, o Santos criou a faixa viva, né? E eu falava para minha mãe, não usa essa porra dessa faixa viva, porque o motorista, ele ainda é mais consciente. Agora, o cara de bicicleta e o motociclista não tá nem aí. É capaz... E ele vê os carros parando, ele não quer saber. Ele tá passando... Olha, durante o dia, eu ando para cá e para lá, durante o dia... É um sem número de vezes que às vezes eu fico desesperado, porque às vezes eu paro para a pessoa atravessar a rua e o cara que vem atrás não quer nem saber, ele quer mais ultrapassar. Nós tínhamos que fazer uma campanha igual a essa que foi feita da faixa viva e começar a alertar empresa de motoboy, né, as pizzarias aí, para fazer uma campanha com os seus funcionários, né? Exatamente. Porque, inclusive, num caso como esse, a empresa pode ser até punida. É que até hoje ninguém fez, mas pode até punir a empresa, porque ela é um funcionário colocando em risco alguém. Então, eu estou muito preocupado. Arnaldo, eu tenho falado isso aqui, pode até parecer bobagem, mas não é, não. As pessoas que dependem do SUS e precisam de cirurgias, próteses, fêmur e bacia, em Santos, pelo SUS é impossível. Porque e aqui é uma cidade que tem muito acidente de moto, a demanda está demais. Né? E como o Clemente falou, a recuperação é muito... É demorado. É demorado, atendimento. Mas só um parênteses, Augusto. Por favor. Lá na Multimate, quando chega alguém de urgência, não precisa nem perguntar. É moto. A grande maioria é moto. Você pega um ou outro que tem um AVC, suspeita de isquemia ou hemorrágico por hipertensão, bate naquilo que nós falamos. Mas, enfim, a grande maioria, 80% é moto. Já sabe,
A emergência é moto. É. E eu vou dizer uma coisa, o cara que arrisca tanto é burro, né? Porque uma ocasião na Santa Casa, eu vi, entrou um cara lá, um motociclista, um motoqueiro, tinha caído de moto e o braço estava fora do lugar. E para colocar no lugar eu não sabia, mas é puxando, né, Clemente? Luxação de ombro. Puxa. Bicho, o cara gemeu. Dói, mesmo. Porque dói pra cacete, né? Dói, é no frio mesmo, não tem jeito. Quer dizer, é sadomasoquista, porque tudo dói, né? Você quebrou alguma coisa, no coração é diferente, é mais a sensação ruim, não é verdade, doutor? Pode dar dor também, quando o cara está infartando, né? Você está infartando, infarto agudo, tem uma dor forte no peito. Vem para o braço esquerdo, vem para o queixo, para o estômago. O queixo que é uma novidade para mim. Eu não sabia, me disseram que a queixo, pessoa sente costas, até nas costas, do estômago. Pode ir. Essa semana ligou um amigo meu no consultório, só uma partezinha. Por favor. Olha, eu estava aqui na academia treinando, ele treina karatê, e começou a dar uma dor forte, e eu falei, vem para cá já. Eu fiz o eletro dele e estava infartando, um infarto agudo. Liguei para a hemodinâmica da Santa Casa, para o pronto-socorro cardiológico. O atenderam de uma forma excepcional e rápida e foi feita a angioplastia, a dilatação com a implantação do estente primário, como a gente fala, e esse homem já está em casa, está bem tranquilo. Então isso prova que o atendimento rápido e a agilização dos procedimentos salva a vida, sim. Eu já li a respeito disso, a hemodinâmica em 10 minutos, 15 minutos, ela é fundamental, né? Até as 3 horas de evolução. Quer dizer, você consegue... Quanto mais precoce for, melhor. Você consegue dar um resultado... Botar o sangue naquela parte que está sensível. Porque, na verdade, o infarto, ele tira o sangue do coração. Como é que é? As artérias coronárias são os canos, né? Eu sempre faço a colocação. O coração é uma bomba que tem as paredes, que são músculo. Tem os canos, que são as artérias e as veias. E tem os fios elétricos, que justamente é o que dá o bloqueio cardíaco. Quando o entupimento das artérias, então dos canos arteriais, que é o que leva o sangue para frente, vai dar uma perda de circulação para uma determinada região, ou menor ou maior, dependendo de onde estiver a lesão no músculo cardíaco, na artéria coronária. Então a perda de massa muscular às vezes é muito grande. E a pessoa pode ter o que a gente chama de uma morte súbita. Ela infarta, uma obstrução na artéria, no tronco da coronária esquerda, na artéria descendente anterior. Fecha aquilo ali, a perda de massa pela falta de irrigação é tão grande que o paciente morre. Que coisa. Porque o coração é um músculo que consome bastante energia. E quem leva essa energia é o sangue. Está 24 horas, né? Sem dúvida. Putz, grila, está lá 24 horas trabalhando e não cansa, né? Não cansa. Você vê, imagina um camarada, faça o cálculo, uma pessoa de 100 anos que tem 70 batidas por minuto, é só você pegar eu não sei fazer de cabeça. Sim, mas imagina. Pega uma calculadora, você vai ver quantas vezes esse coração bateu na vida. Que coisa, milhões. É uma máquina. É uma máquina perfeita mesmo. E é lógico que se cuidar melhor ainda, como qualquer máquina, né? Vai ficar melhor, né? Eu preciso fazer atividade física. Depois você for que o teu batimento é abaixo de 60. 58, o meu também é por aí, 57. 58, 60 por aí. O meu assim, é 84, 83. Se eu tiver não muito não, imagina, olha só. Não, você está na média aí. Você está na média. Não, 60, mas 100. A tendência é piorar, né? Porque eu vou envelhecer mais, esse é o problema, né? Você é mais novo do que nós, né? Eu tenho 48. Um menino. Olha, é um menino. Mas acho que esse é o segredo, né? De começar a se preocupar com antecedência, né? Não deixar a coisa... Eu acho que o que o Arnaldo chamou bem a atenção, e a gente falava isso também no corredor aqui, com a idade você tende a aumentar peso. Sim. Peso favorece hipertensão. Hipertensão é uma coisa que pode complicar tudo, né? A hipertensão não tratada, sobretudo, complica tudo. Além disso, aumenta o risco de diabetes, diabetes entope vaso, entupir o vaso, risco de infarto, risco de AVC. Então, é uma coisa complexa. E, realmente, quanto maior a idade, maior é o risco. É lógico. Né? Você pega aí, pelo menos as estatísticas dizem isso, né? Acima de 65 anos de idade, 40% a 50% da população tem hipertensão. Exatamente. Ou seja, é um índice absurdamente alto. Para você ter uma qualidade de vida boa, você vai realmente ter que observar essas regras
ou vai estar no grupo de alto risco. Com certeza. Arnaldo, então amanhã, só confirma, a partir das 10 da manhã, não é isso? Ana Costa 388, vários especialistas lá vão estar fazendo essa campanha do Dia do Portador de Marca-Passo. Muito interessante. Quer deixar algum recado final? Então, é uma campanha inédita, né? Está sendo realizada pela primeira vez em diversas cidades do país pela primeira vez. E a gente conta com a presença de portadores de marca-passo ou não. Vão ser distribuídas cartilhas, vão ter banners explicativos, além dos especialistas estarem lá, eu e os outros todos que eu já nominei, estarem lá. Deve ter mídia por lá também, por uma entrevista ou outra. E eu agradeço, Augusto, pela presença de estar aqui com o Clemente, amigo de longa data, uma pessoa que a gente estima muito, está na nossa alta conta. E com você também, Augusto, que é uma pessoa que também está na mais alta conta. Agradecemos o convite e obrigado pela paciência que os telespectadores tiveram com a gente. Imagina. Boa tarde. Arnaldo, eu que te agradeço. Você mostrou a camiseta? Chegou a mostrar? Mostrei. Legal, essa camiseta da campanha. Agradeço o Arnaldo que gentilmente veio ao programa divulgar. Nós recebemos o release e imediatamente pedi para chamá-lo. Eu achei um tema interessantíssimo e importante, porque muitos idosos na Baixada, né? O Arnaldo estava me dizendo, uma média de 30 marca-passos, no geral, são colocados por mês em Santos. É quase um dia, por dia, né? É um número. E depois tem o tratamento, né? O prosseguimento muito grande. Bastante. Clemente, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Quero saudar novamente o Arnaldo, agradecer toda a equipe. E a você, telespectador, fique com Deus. Até o próximo programa. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, um ótimo dia, muita paz e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.